Bom, Serginho, 8h06, creio que já possamos começar. Inicialmente, somos um grupo pequeno, mas somos um grupo seleto. Estamos gravando aqui para depois a gente publicar na página no canal do YouTube, né, deixar disponível para quem não pôde participar aqui ao vivo com a gente. Eu peço aos participantes que, para ter uma melhor performance, que deixem os seus microfones desligados e, se possível, deixar as câmeras ligadas para dar um pouco mais de humanização, especialmente para o nosso querido palestrante, né? Não falo por ele, falo por mim, mas toda vez que a gente vai falar alguma coisa, é interessante estar olhando para as pessoas com quem a gente está falando, né? Para dar um pouco mais de interação, mesmo nesse mundo virtual. Tá bem? Então, com um grupo muito pequeno assim, não tem muito o que escolher, né? Então, vou pedir um voluntário aqui para fazer uma prece inicial para a gente. Seu Mário, o senhor poderia nos brindar, por favor? Putz, justo eu. Peguei um. Fechou o microfone, seu Mário. Estava aberto, já fechou. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Bom, gente, vamos então elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior. Primeiramente, agradecer por tudo que tem nos dado, inclusive pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para ouvir sempre uma palestra boa. Que Jesus abençoe o palestrante, que ele seja intuído e que nós possamos absorver tudo e cada vez mais, se Deus quiser, assim seja. Oi. Muito obrigado, seu Mário. Serginho, o microfone é seu. Obrigado, primeiramente, por ter aceito o convite. Deixa eu achar. Eu aqui que agradeço, né? Eu acho que até uma oportunidade de reencontro, né? Hoje em dia, os recursos, né, de tecnologia vêm permitindo, né, esses encontros que são bastante gratificantes, né, a todos nós. Eu vou, diante do tema, né, proposto, né, que é olhar para a questão da saúde mental nesses tempos de pandemia, fazer uma retrospectiva e vamos vendo o que determinada questão, ou seja, que questão X se assemelha à questão Y e por quê. Então, por exemplo, qual a relação que existe com o tema da noite, o buquê de flores, né, que as noivas usam no casamento e que tem ali, né, o ritual de jogar para trás e ver quem vai pegar, e aí aquela que pegar será a próxima que estará se casando. Então, qual a relação que o buquê de flores tem com a questão da saúde mental, né, envolvendo a questão de pandemia, né? Para entendermos isso, nós temos que voltar um pouco à Idade Média. Por exemplo, na Idade Média,
muitas das localidades, muitas das cidades, os habitantes, eles tomavam banho 2 vezes. Não era 2 vezes por dia, como também não era 2 vezes por semana e também não 2 vezes por mês. Em muitas cidades, os habitantes tomavam banhos 2 vezes por ano, né? Se nós formos imaginar a estrutura das habitações, aquelas estruturas de concreto, né? Sem ventilação, sem janelas, né? Como nós temos hoje, com pessoas que então tomavam banhos apenas 2 vezes por ano. Se convencionou formas de reunir pessoas em volumes maiores, então festas, confraternizações, eventos festivos, que coincidissem com o dia, né, em que as pessoas estariam ali tomando banho. E um desses períodos era o mês de maio, né, e onde então se realizava os casamentos, então, porque permitia reunir o maior aglomerado de pessoas, porque era aquele período, aquela semana que eles estavam tomados banhos, o que tornava-se menos desagradável um volume de pessoas reunidas no mesmo espaço. O que tem que se levar em conta? Como é que essas pessoas tomavam banho? Eles tinham uma espécie de uma tina, como se fosse, vamos falar na linguagem atual, uma banheira, onde se depositava água. Então não existia o que nós temos hoje, a energia elétrica, né, que permite aquecer a água e esses recursos. Então não tinha nada disso. Então tinha-se ali aquele espaço em que se colocava água e o grupo familiar tinha uma sequência do mais velho para o mais novo, um por um entrava naquela banheira, naquele espaço, para se banhar, então tomar banho. Se uma família tivesse 10 pessoas, consegue imaginar como é que seria a água quando chegasse ali no 10º, no mais novo, né? Porque era a mesma água. Então o mais velho tomava banho, né? Ele estava 1 ano sem tomar banho, quase 1 ano sem tomar banho, então ele entrava, tomava banho, saía, aí o outro entrava, tomava, se banhava, e assim sucessivamente. Dá para imaginar como é que seria aquela água quando chegasse a vez do último, né? Era esse o procedimento de higiene que se tinha, né? Quando eles iam se reunir nesses encontros festivos, por exemplo, num casamento, o que tem que se levar em conta é que não existia, olhando para o feminino, né, os recursos que nós temos hoje, que permite, né, o controle, a regulação do fluxo menstrual. Então, não existia isto naquela época. Então, os odores corpóreos eram comum que ficavam exalando naquele ambiente. Então, o que se fazia para minimizar, né, o odor, né, dos fluidos corporais? Então, eles reuniam, eles juntavam vários tipos de flores que tinham um perfume forte, marcante, característico, faziam um buquê, aquela mulher segurava na região do baixo ventre e entrava, então, para o cerimonial, de forma que o perfume daquelas flores iria contrastar com os odores corporais, amenizando, então, e deixando uma condição não tão desagradável assim. Então, essa era a proposta, essa era a dinâmica que se tinha para o uso do buquê de flores, né? No casamento,
de certa maneira, acho que com essa história acaba tirando um pouco do romantismo, né, desse cerimonial, né? Se nós pensarmos, né, esses aspectos, a maneira como se tinha as relações, né, e a dinâmica da higiene não era adequada, o que permitia, com isso, ter uma facilidade na proliferação de doenças. Então, bactérias, vírus, eles circulavam com uma grande facilidade, e nós tivemos na história uma das grandes pandemias, que foi a peste negra, a peste bubônica, que dizimou uma grande parcela da população europeia, né? Estava associado à questão, né, de uma dificuldade da manutenção da higiene. Então, isso facilitou com que as doenças se propagassem com muita rapidez, então levando a um número de mortes muito significativo. O que é interessante nós pensarmos dentro desse contexto eram algumas representações de como se pensava o humano naquele contexto, naquele período. Então, por exemplo, como era pensado uma criança. Então, não existia entre as famílias um vínculo afetivo com uma criança, tratando-se ali da infância. Se a criança viesse a morrer na fase da infância, era algo bastante comum. As pessoas não sofriam com a perda de um filho. Por quê? Porque esse filho era visto como um adulto em miniatura que não vingou. Por exemplo, se nós olharmos para uma árvore, tá, no período de floração, tá, as flores elas irrompem, elas aparecem, algumas caem e outras se desenvolvem frutos. Vamos pensar nas árvores frutíferas. Não é isso que acontece? Não se fica penalizado pelas flores que caíram. Então, é aquele fruto que não vingou. Ou aquele que está nascendo e no início ele cai. Tá? Não se fica penalizado porque esse fruto caiu e ele não se desenvolveu. Tá? O olhar para a criança era muito parecido com isso. Então, era aquele adulto em miniatura que não vingou. Tá? Portanto, devia fazer os procedimentos para se desligar daquele corpo que não teve o seu desenvolvimento. E é por isso que os batismos, né, dentro da concepção religiosa, era feito somente depois da infância, porque então teria certeza se aquele ser iria sobreviver ou não. Então se esperava ver se ele iria ou não morrer. Tá? Esse era um pouco do olhar que se tinha também para a infância. Então, o que se percebe, né, o que nós vamos identificando é que as relações elas propiciavam, né, dentro da maneira de enxergar, né, as pessoas, as relações humanas, e a dinâmica de higiene eram fatores que permitiam essa proliferação das patologias, ocasionando mortes coletivas de maneira muito significativa. Se nós usarmos esta analogia, se nós pegarmos essas reflexões e trazermos para nós, pensando num outro contexto, pensando numa outra dinâmica, nós temos que nos fazer a seguinte pergunta: quantas vezes nós
estamos tomando o nosso banho. Quantas vezes nós fazemos a nossa higiene, o nosso movimento de nos banhar, de lavar, de nos lavarmos? Algumas pessoas vão dizer, eu tomo banho 2 vezes por dia, eu tomo banho todos os dias. Isso hoje, com o avanço, com o desenvolvimento no campo da saúde, da higiene pública, do saneamento básico, já vem sendo repensado. Já se percebe que não há tanta necessidade de estar tomando banho todos os dias. Tá? Mas, então, de que banho nós estamos falando? Nós estamos falando de um outro tipo de banho, o banho da higiene mental. Tá? Como é que nós fazemos a higiene mental? Tá? Aqui é um aspecto do qual nós temos que olhar. Por quê? Porque a maneira como nós nos comportamos mentalmente define uma psicosfera. Essa psicosfera, ela envolve o ambiente, atingindo ao grupo familiar, ao espaço coletivo e assim sucessivamente. Então, nós vamos ver que é bastante comum pessoas que se descuidam desta questão, que é da higiene mental, têm uma tendência a adoecerem mais. Pessoas que não têm um comportamento de desenvolver um processo de asserenamento, de uma prece, de uma oração, de cultivar, né, pensamentos equilibrados. Então, são pessoas que estão constantemente em estado de estresse, acelerados, desencadeiam o que hoje nós chamamos de estados de ansiedade, estados bipolares, depressivos, e entre outros. Então, leva a um processo de adoecimento. E nós estamos vendo quadros que crescem cada vez mais. Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta informando que em 2025 nós teríamos 1/3 da população mundial incapacitada por questões emocionais, por questões psicológicas. E ninguém deu atenção a isso, a esse alerta. Hoje, nós temos isso como uma realidade. Nós estamos em 2021, o número de pessoas acometidas por depressão é muito grande. A depressão é um dos fatores que mais afasta pessoas do trabalho. Os transtornos de ordem psicológica são aqueles que estão impactando e muito a questão da saúde pública. Então, isso mostra que há uma necessidade de repensar esta questão, este fator. Diante de um quadro como nós nos deparamos hoje, que é referente ao quadro da Covid-19, que impacta de uma maneira direta o comportamento, o ritmo de vida das pessoas, isso tem um agravante significativo, porque isso potencializa uma realidade que já vinha existindo de maneira progressiva, era um crescente. Nós estamos vendo crianças apresentando quadros de ansiedade significativo, crianças tendo uma dificuldade no seu processo de desenvolvimento
cognitivo em decorrência de não estar presente socialmente para favorecer um processo de aprendizado e desenvolvimento. Então, não é apenas uma questão de desenvolvimento coletivo, mas a dinâmica social, a interação social, ela é importante para o desenvolvimento de um ser humano. Nós estamos vendo pessoas que apresentam quadros que envolvem o transtorno do toque mais acentuado, o medo de serem contaminadas, de estarem reclusas, de não quererem sair de suas casas, se isolando, querendo buscar lugares fechados, dentre outros quadros que fazem parte deste panorama. O que pensar? Como nós podemos pensar, como nós podemos trabalhar essa questão da saúde mental? Há um artigo que foi veiculado numa revista da Associação Médico Espírita do Brasil, e é um artigo bastante interessante que toca neste ponto. E o autor, ele vai falar do conceito do referencial de locus. O que é esse locus? O locus é o lugar. Então, nós temos que pensar o lugar que estamos nos colocando. Então, ele define, dentro da referência da psicologia, dois conceitos de locus. O locus predominante interno e o locus predominante externo. As pessoas que têm o seu locus, o seu lugar interno, são aquelas pessoas que são mais seguras em torno de si mesmas. Elas têm uma estrutura psicológica mais estruturadas, elas conseguem centrarem-se mais em si mesmas, o que permite um maior controle frente a determinadas situações. As pessoas que têm o seu locus, o seu lugar predominante no espaço externo, em uma situação como esta, elas vão ter uma tendência a estarem mais fragilizadas. Diante de um quadro de pandemia, é exatamente esse espaço externo que está acometido. Então, se ela coloca a segurança delas no espaço externo, e esse espaço é exatamente que está ameaçado, então essas pessoas também se sentem mais ameaçadas e vão sentir muito mais o impacto desta realidade. O autor deste artigo, ele propõe um outro referencial de locus, um outro referencial de lugar, que é o locus ou o lugar transcendente. Então, esse espaço em que eu vou estabelecer a minha segurança não é nem o espaço interno e nem o espaço externo. É esse espaço transcendente. Esse espaço transcendente me coloca em contato com a realidade espiritual. Então, eu vou me perceber como um ser que está usando um corpo e o ecossistema, conforme diz Emmanuel, é o mundo. Então, olha que questão interessante. Eu me enxergo como um espírito ou como um ser, não, independente da terminologia. Então, nós não estamos levando em conta as questões religiosas das pessoas, mas ter essa compreensão, ter esse entendimento
de que eu não sou esse corpo, eu estou usando este corpo. Então, o corpo é o meu instrumento. E o mundo em que eu estou inserido é o ecossistema que eu transito para o meu processo evolutivo. Então, eu vou percebendo que a relação com esse mundo transcende, está além destas questões materiais, está além desse ecossistema físico-material e está além de uma compreensão que se limita a uma ideia de consciência. Então, eu não sou apenas uma consciência. Esse que está falando agora, por exemplo, as pessoas conhecem como o Sérgio, mas eu não sou o Sérgio. Eu estou nesta condição. Eu estou usando esta personalidade para, diante de um propósito que eu assumi, que busca o meu desenvolvimento, que busca a minha evolução e auxiliar na evolução de outros que estão no meu entorno. Então, eu não sou o Sérgio, eu estou nesta condição. Em algum momento, eu vou me desligar desta consciência, desta personalidade, vou para este espaço transcendente e retomando a minha condição de ser, que é um ser que sobreexiste além, frente a esse corpo físico, a esse corpo material. Isso dá uma maior segurança para fazer o enfrentamento diante de situações que denunciam um determinado agravo coletivo. Isto ajuda a entender que situações como essa que nós vivenciamos, que situações como a que foi experienciada na Idade Média, né, que também favoreceu um salto evolutivo, foi um dos períodos de transição do nosso planeta, porque saindo da Idade Média, o que nós temos? Nós temos o Renascimento. O que é o Renascimento? O Renascimento é aquele período em que espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos, em diversos campos, se fazem presentes para transformar a dinâmica coletiva do planeta, trazendo novos conhecimentos. Tá? No campo da arte, no campo da cultura, no campo do conhecimento, e assim sucessivamente. Nós estamos vivenciando essa realidade. Então, nós estamos entrando num processo de transição e vamos ver, aí podemos usar esse termo, um novo renascimento, que é quando aqueles espíritos mais esclarecidos, retomando essa estrutura física, né, irão trazer conhecimentos mais dilatados, mais esclarecidos, oferecendo uma condição melhor, inclusive ofertando saltos evolutivos no campo da ciência, no campo da saúde, e dentre muitos outros segmentos. Pensando esses referenciais de locus, de lugar, então, o lugar que eu escolho para mim como centro, pensando este lugar como esse lugar transcendente, o que nós vamos enxergar? O que a espiritualidade nos orienta? Quanto mais nós formos exercitando a capacidade, né,
as potencialidades de relações mais fraternas, melhor nós temos a nossa estrutura física, psicológica e social. O que significa isto? Nós temos vários estudos que estão mostrando de que pessoas que amam mais, pessoas que são mais fraternas, pessoas que são mais solidárias, que cultivam o exercício da prece, que cultivam o exercício da oração, elas têm um sistema imunológico melhor em relação às pessoas que não fazem isso. Então, o que nós vamos perceber, eu quero ter um sistema imunológico melhor. O que eu preciso fazer? Aprender a amar. O exercício de amar a si mesmo, de amar o outro, faz com que a dinâmica intracelular seja mais eficaz. Eu vou olhar para... eu vou dar uma referência do que é isto na prática. Alguns anos atrás, eu acompanhei em um hospital um senhor que estava acometido pela leucemia. E, na época, o médico oncologista que o acompanhava diz a mim que aquele senhor não tinha mais do que uma semana de vida. Ele não resiste mais que uma semana. Então, eu conversando com esse médico, eu sugeri que suspendesse os exames mais invasivos e deixasse apenas aqueles exames que eram de controle. Então, exames de sangue, o exame de hemograma, as bioquímicas, aqueles exames de controle, de maneira que ele tivesse uma qualidade até de vida, até o momento de estar se desligando daquele corpo enfermo. Eu, conversando com esse paciente, eu proponho uma terapêutica diferente. Eu proponho a ele que, em todos os momentos em que nós nos encontrássemos, nós fôssemos conversar e ele, então, iria me contar um pouco da história dele. Então, nós começamos isto. Ele começou a falar de como era a infância, onde ele nasceu, a cidade que ele nasceu, o que ele fazia, a relação com os pais. Ele foi entrando em contato com aquelas lembranças afetivas que envolvia o carinho materno, o carinho paterno, a relação solidária com os irmãos, porque era uma família estruturada. E quando ele começou a contar como foi o encontro com aquela pessoa que ele conheceu, que ele se apaixonou e que tornou a esposa dele, e nós estávamos no 3º mês. Já havia passado 3 meses. Aquele médico oncologista me chama e diz: Sérgio, o que você está fazendo com este homem? Ele está no 3º mês e o quadro mostra uma melhora significativa. Então, o que nós podemos perceber disto? A maneira como ele mudou a forma de pensar, a maneira como ele mudou a sua psicosfera, refletiu no próprio organismo, dando a estabilidade para aquele corpo,
permitindo, então, que tivesse uma melhor qualidade até o momento em que pudesse se desligar daquela indumentária que já estava bastante fragilizada em decorrente da patologia. Mas o que nós percebemos diante disto é que a dinâmica terapêutica que nos permite uma condição de saúde mental é esse exercício de estabelecermos relações mais fraternas, de construirmos uma segurança num locus transcendente, entender, né, essa realidade espiritual que compõe a vida do ser humano como um todo, independente de questões religiosas, e o exercício fraterno, tá? Uma autoeducação na frente à capacidade de se amar mais e amar esse semelhante. Nós temos na literatura uma fala que eu acho belíssima, que é de um poeta austro-húngaro, que é o René Marie Rilke, que diz o seguinte: ele nos fala, ele define o ser humano da seguinte maneira: o ser humano é como um pedacinho de retalho. Esse pedacinho de retalho, ser humano, se liga a outro pedacinho de retalho, ser humano, que se liga a outro pedacinho de retalho, esse outro ser humano. E permite formar uma grande colcha que é capaz de agasalhar a humanidade. Então, Rilke, ele mostra que a condição fraterna, que permite um desenvolvimento social coletivo, é a capacidade que o ser humano tem de se relacionar de maneira fraterna. Ou seja, a capacidade que ele desenvolve, que ele assume para aprender a se amar e amar o outro. Então, isto é um grande recurso terapêutico transformador, né? Não só em situações como a que vivemos atualmente, mas como meta e rumo para assumirmos em todos os momentos de nossas vidas. Não há segredo nisto. Agora, é preciso imprimir vontade. Então, 2 movimentos: se esforçar para aprender a se amar e amar o outro. E o segundo movimento é o esforço, a vontade que eu imprimo para vencer o egoísmo e o orgulho. Esses movimentos nos baliza para conseguirmos uma condição rígida, equilibrada, de saúde para o enfrentamento de situações adversas que estamos a vivenciar e que faz parte do ser humano e que permite o seu crescimento. Uma das orações mais belas a respeito da dor, do sofrimento, vem de um matemático, que é Pascal. Pascal desencarnou muito jovem, em decorrência de uma doença de que ele era portador. E ele tinha dores atrozes. Eram dores que aparentemente poderiam enlouquecer uma pessoa. Segundo alguns estudos, Pascal era acometido de um câncer.
que teve metástase e atingiu o cérebro e outras áreas do seu corpo. Na época não tinha os recursos que nós temos hoje para tratar essa patologia, e ele, então, entrava em contato diretamente com essa situação de dor, e o locus de Pascal era o locus transcendente. Pascal dizia: a dor que eu sinto tem um porquê. Se Deus me deu esta dor em minha vida, é porque ela tem um sentido, ela tem um significado, e eu sou grato a Deus. E eu confio em Deus. Tá? Isso dava segurança e uma sustentação para ele vivenciar aquela experiência com muita segurança e fé. E ele escreve uma oração belíssima a respeito da dor, né, porque ele mostra a partir da vivência e da experiência o quanto nós desenvolvemos segurança e força quando temos este locus, esse lugar de segurança, que é um lugar transcendente. É um lugar que eu entendo a espiritualidade, é um lugar que me coloca com o conceito do divino, é um lugar que me ensina que existe um ser justo, misericordioso e que sustenta a todos que transitam experiências que envolvem os processos de transição. Então, são pontos e são questões das quais nós temos que olhar e nos esforçar. Eu vou estar encerrando esta reflexão com uma colocação de Emmanuel, que nos diz que quando retornarmos à espiritualidade, não é o bem que nós fizemos ao nosso semelhante que vai nos colocar numa condição melhor. Emmanuel diz que não é isto. Emmanuel nos ensina que o ato de sermos solidários, de sermos caridosos com o nosso semelhante, é um dever nosso quando temos a compreensão desta realidade. O que vai nos colocar numa condição melhor ao nos desligarmos da indumentária carnal e retornarmos à espiritualidade, o que define se nós progredirmos ou não é se nós formos capazes de aplicar em nós mesmos aquilo que nós fizemos pelo outro. Então, eu sou capaz de viver aquilo que eu estou ensinando? Essa é a grande questão. Eu estou sendo capaz de incorporar, de compreender e viver isso, trazer isto para a minha vida? A compreensão de uma realidade maior, de um amor maior, né, que é imanente a nós e que transcende a nós, e que este amor maior nos impulsiona para buscar e viver este amor maior. São estes movimentos que nos coloca numa condição de saúde mental equilibrada e que nos dá condição de fazermos os enfrentamentos frente a essas experiências a que estamos a vivenciar. Eu deixo aqui estas reflexões e esse convite para que possamos estar nos esforçando diuturnamente para compreender, para viver de maneira efetiva este locus transcendente, como Jesus nos ensina a cada instante.
de entender que esse exercício da busca do amor é um processo transformador para a vida do ser humano. Eu deixo, então, aqui essas reflexões, né? E agora passo a vez para vocês. Sérgio, gratidão por suas palavras. Eu até anotei algumas frases aqui que eu tenho certeza que o meu delay, o meu tempo demora um pouco para cair a ficha. Daqui a pouco vai começar a cair, eu preciso voltar e ler de novo para eu entender. Então, eu anotei algumas frases aqui para mim. Agradeço pela reflexão. Realmente um ponto de vista, pelo menos para mim, bem diferente, né? E exaltando, né, toda a beleza, toda a maravilha que o Espiritismo é portador. Ele não é a beleza, mas ele é o portador dele. Então, agradeço suas palavras, agradeço o seu tempo por ter compartilhado com a gente esses breves momentos de reflexão, né? Como nós estamos num grupo pequeno, não sei se o Mário, o Divaldo, o Suzy gostariam de fazer alguma colocação. Só somente agradecer ao Sérgio e agradecer a você também, Walter, que me parece estar à frente de tudo aí, sabe? E nos proporcionar uma coisa tão boa assim e que a gente possa realmente agora praticar isso, tá certo? Para ver se nós conseguimos melhorar mais um pouquinho nessa vida que nós estamos aqui. Obrigado, Sérgio. Mesma coisa eu falo. Fazer reflexão. Obrigada, foi muito boa. Eu gostei, Sérgio. Agradeço aí. Esse último ponto de vista aí eu vou refletir bastante, hein? Essa questão que a gente está vivendo com a gente mesmo, aquilo que a gente muitas vezes está buscando para os outros. E às vezes não está conseguindo fazer nem para a gente. Exato. Me chamou a atenção aqui, ó, que eu anotei. O que define nosso progresso é se nós somos capazes de aplicar a nós mesmos o que fazemos pelos outros. Rapaz, acho que eu vou ter mais uma vida só para tentar entender isso aqui. Mas é isso. Gente, muito obrigado a todos pela participação, especialmente ao Sérgio por suas palavras, por sua reflexão. Vou pedir um voluntário ou voluntária para fazer o encerramento. Eu não vou citar nomes, né? Porque o pessoal fala que eu fico apontando o dedo. Então eu vou deixar aí, vou pedir um voluntário para fazer o encerramento para nós, por favor. Ih, Suzy, obrigado por ter se manifestado. não, senhor. Alguma coisa me falou no Edivaldo. Fique aqui para ver o que ia acontecer. Alguma coisa falou Edivaldo. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade, por mais esta reflexão, mostrando que toda a cura que desejamos para o nosso corpo provém da nossa própria alma, da nossa própria mente. Que o nosso irmão Sérgio seja abençoado aí pelas palavras, que todo o nosso grupo e aqueles que também não puderam participar, que possam ter a oportunidade de depois escutar essas palavras e refletir. E possamos carregar mais esse ensinamento essa semana. Assim seja. Assim seja. Assim Gente, seja. boa noite, viu? Beijinhos, fiquem bem, fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. A gente se vê segunda-feira na aula, para quem for, ou daqui 14 dias numa outra palestra online que vamos divulgar melhor, Sérgio, prometo. Ok, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tudo bom.